Bom dia, boa tarde e boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, meu Senhor e meu Deus, eternamente em nossas vidas. Estamos na quaresma de 2026. Estamos vivenciando um tempo de preparação para a Páscoa. Estamos vivenciando um tempo de transformação do nosso eu interior, do nosso eu espiritual. A teologia da quaresma nos remete consideravelmente à ação de penitência, não é? À ação de jejum, à ação de oração, à ação de esmola, de caridade. Não é? A teologia da quaresma nos transforma cada um de nós. E aí eu pergunto a você, hoje, como está a sua quaresma? Como você está se preparando para a Páscoa? Como você está vivendo a sua quaresma? O jejum, a oração, a penitência, a esmola, a fraternidade, todas essas coisas estão acontecendo de uma forma natural na sua vida, de uma forma, eu diria até que pelo próprio conhecimento de Deus que nós temos, que é amor. Existe misericórdia na sua quaresma, na sua preparação para esse momento que nós vamos vivenciar? Vejam, é importante que aconteça em nossas vidas. É muito importante. Eu diria até que é necessário que aconteça uma modificação, uma transformação para melhor, claro, para melhor. O mal, nesse período, ele está fora, ele vai embora, ele não aparece, o mal. Por quê? Porque a evidência nesse momento agora é de penitência, é misericórdia, é busca do amor de Deus, é um morrer para ressuscitar, como vai acontecer exatamente no período da nossa preparação da Semana Santa para a Páscoa. Então que você viva isso, que eu também viva isso, que nós vivamos isso agora, nesse tempo de Deus. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, meu Deus, e tudo será criado, Jesus. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, é a cruz sagrada. Seja ela a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que nesse momento, na autoridade que o Senhor me dá, eu expulso da minha vida e da sua vida toda ação do mal, toda ação do maligno,
toda ação do diabo, Satanás, que saia agora e não volte nunca mais, e que seja totalmente distante de cada um de nós. Sejamos libertos de todo mal que nos aflige nesse momento, ou que se programa para nos afligir, em qualquer que seja o tempo, em qualquer que seja o momento. E que pela graça do Senhor, nessa cruz, que todos os dias eu apresento, a cruz sagrada, que seja ela minha luz, nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falando aos seus discípulos, ele disse, ou melhor, os discípulos de João diziam para Jesus e perguntavam, por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe serão tirado o esposo. Então, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder que tem estas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esse evangelho de hoje começa os discípulos de João dirigindo-se a Jesus e perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? A prática do jejum, todos nós sabemos, é uma prática espiritual, não é verdadeiramente o alimento. Claro, se baseia no alimento em não comer carne, em não comer muita coisa, ou seja, não encher o bucho, não é? Mas em função de uma espiritualidade devocional, se faz jejum para estar na presença do Deus. Jesus é perguntado, por que é que os teus discípulos não jejuam? Os de João jejuam e os fariseus também. Por quê? A resposta de Jesus, pode os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Ou seja, Jesus traduz aí o Deus, o esposo, o Deus no esposo. Esposo por quê? O casamento. Casamento é uma coisa, né, sublime. Então, podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com ele? Ou seja, podem ficar preocupados enquanto o esposo está com ele? Não. Então, para Jesus, ele está com os discípulos, ou seja, os discípulos estão com o esposo. Dias virão em que ele será tirado, o esposo, ou seja, ele vai morrer. Jesus vai morrer. Aí ele diz, após esse momento, então eles jejuarão. Essa é a resposta que Jesus dá, né, para o entendimento e para que os próprios discípulos de João, que estavam indagando disso, reconhecessem Jesus como o esposo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você, um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Meu beijo, minha amizade. E até amanhã, em nosso Fé e Vida. Bom dia!